Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Hoje, sexta-feira santa, sexta-feira de Páscoa. E hoje eu quero trazer uma mensagem especial sobre a Páscoa. Estamos falando de Neemias esses dias e vamos continuar falando. Mas hoje, por ser um dia especial, eu quero falar sobre a Páscoa. E o texto que eu quero usar é Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a instituição da primeira Páscoa e como que ela se cumpriu em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o texto diz, Êxodo 12, do versículo 1 ao 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falou a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os pés e com sua fissura, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito. Mas vamos até o versículo 11 que diz: Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida, por esse ar que respiramos, Senhor. Obrigado pela água que bebemos, obrigado pela comida sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família. Ó Deus, eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida da comunidade cristã da qual faço parte. Colocar todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, de contenda, ó Deus, de preguiça, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus abençoa todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem, este devocional neste dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então eu quero trazer nessa manhã um breve devocional sobre a Páscoa do Senhor, como diz o versículo 11 do capítulo 12 do livro de Êxodo. A palavra Páscoa, pesar, significa passar ao largo, saltar por cima ou pular além da marca. Então, na noite da Páscoa, lá no Egito, o anjo destruidor passou ao largo
as casas onde havia sido aplicado o sangue do cordeiro, nas ombreiras e na verga das portas. Páscoa era conhecida também como festa dos pães ázimos. E no versículo 1 que nós lemos, o texto começa dizendo assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Deus vai falar com você onde você estiver, desde que você esteja em conexão com Ele. Independente de onde você esteja. Deus falou com Moisés e Arão na terra do Egito. Eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que subir e descer para poder Deus falar comigo. Não, Deus fala com você em qualquer lugar, porque foi Ele que criou toda essa terra onde nós habitamos. Ou seja, Deus não faz nada sem antes, outro detalhe, sem antes dar um aviso, dar um alerta. Então Deus falou com Moisés e Arão que iria acontecer. Deus deu aquele alerta. Então Deus nos dá o alerta onde nós estivermos, acerca do que vai acontecer, desde que estejamos conectados a Ele. Deus dá aquele insight, aquele start, e você não faz, ou você faz. Então, outro detalhe interessante, o texto diz também, né? Este mês será para vós o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. A Páscoa é para a nação de Israel o que o dia da independência é para nós aqui no Brasil, ou que o dia da independência é para os Estados Unidos e os países assim. Então, além do livramento do Egito, a Páscoa se constitui o primeiro dia do ano religioso para os hebreus. É o começo da vida nacional, tão importante que é a Páscoa, a saída do Egito, a passagem, a saída deles. E ocorreu no mês de Abib, que era chamado posteriormente como Nisan, e que corresponde aos nossos meses de março e abril. Então, o versículo 1 e 2 ali nos traz essas informações, todas. Então, todo o versículo 1 a 11 do capítulo 12 traz as informações com detalhes para a celebração da Páscoa em Israel. Então, tão importante é a Páscoa que Deus mudou o calendário dos filhos de Israel. O 7º mês tornou-se o primeiro. Era como se tudo indicava uma vida nova. A escravidão era coisa do passado. A Bíblia nos fala no Novo Testamento: eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas passaram. Né? Então, esse texto lá de 2 Coríntios 5,17 é interessantíssimo por conta disso. Então, quando nos convertemos a Cristo, inicia-se um novo tempo para nós. Um novo ciclo. Eu quero mandar um abraço para a pastora missionária Marilene, que sempre está nos acompanhando. Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E que a mão protetora de Deus esteja sobre a sua vida, a sua família e seu ministério. Então, os anos que gastamos, que aquele povo gastou servindo ao Egito, ao mundo, o Egito significa o mundo, nada adiantam diante da mudança que Deus quer fazer na tua vida. Então, aqueles dias de serventia como escravo no Egito, não ia importar nada para Deus. Deus iria mudar tudo. Ou seja, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Então Deus torna tudo novo, e Deus tornou tudo novo para aquele povo. O texto de versículo 3 continua falando, né? Êxodo 12:3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês
Tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. O interessante é que hoje, a Páscoa, a gente usa peixe, né? Mas na Páscoa, lá atrás, a primeira Páscoa, foi um cordeiro, foi carne assada, foi um churrasco. Não tinha tradição imposta pela sociedade de comer peixe na Páscoa. Mas é para outro dia esse assunto, explicar por que se tornou peixe, né? Então a família, ela é uma instituição fundada por Deus. E Deus nos deu a família para nós gerenciarmos. Mas toda empresa, né, toda instituição tem a diretoria. Então o quadro administrativo, e também tem o quadro operacional. Então Deus, o fundador dessa instituição, está sempre gerando meios para a manutenção da instituição. Deus está sempre gerando meios para a manutenção da família. Cabe à diretoria, vamos dizer assim, os pais, esposa, marido, mulher, identificarem o que Deus quer gerenciar para que o casamento perdure. Eu lembro, eu já comentei aqui, há muitos anos atrás, nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu fui convidado a uma determinada igreja, tendo um culto, acho que era de mulheres, culto de oração, alguma coisa assim, eu fui convidado para pregar. E eu cheguei lá, tinha muitas mulheres sem os maridos, orando para que o marido se convertesse, então eu falei assim: qual de vocês, quando o esposo chega em casa, vocês recebem com um abraço e diz: seja bem-vindo, meu marido, para minha casa, de volta para casa. Dá um beijo, recebe ele com carinho. Qual de vocês? E algumas a maioria baixaram a cabeça, né? Então, fica difícil converter um coração de alguém onde não tem amor, né? A palavra de Deus é uma palavra carinhosa. Quando nós queremos ganhar alguém para Jesus, a primeira expressão deve ser expressão de amor, de carinho, e principalmente entre os cônjuges. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele é o fundador da instituição chamada família. Ele derramou o amor no coração das pessoas. Só que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão. E começa dentro da família e se espalha pela comunidade, sociedade e assim, etc. Né? Então essa manutenção precisa ser feita. Eu acho interessante aqui o texto, porque Deus se preocupa com os detalhes. No versículo 4 diz assim, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Deus não queria que ninguém ficasse com fome. Deus não queria que ninguém ficasse de fora da Páscoa. E ele traz os detalhes. Então, como você acha que Deus tem olhado para a sua família, para as suas dificuldades, para os projetos familiares, sonhos e outras situações? Deus olha para os detalhes. O homem é que muitas das vezes não identifica os detalhes que Deus já identificou. Porque o homem luta muito para realizar seus sonhos, seus projetos. E muitas das vezes deixa Deus de fora. Mas é Deus que opera nos pequenos detalhes para que tudo ocorra bem. Então, existem detalhes na Páscoa que muitas das vezes nós deixamos passar. No versículo 5, o cordeiro diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, ou seja, um cordeiro plenamente desenvolvido na plenitude de sua vida. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava aos 33 anos, na plenitude da vida do capa, sabe? Então assim Jesus morreu quando tinha 33 anos aproximadamente. Isaías enfatiza essa morte prematura. Ou seja, foi tirado da terra dos viventes. Isaías 53, versículo 8, parte B. Ele foi tirado da terra dos viventes, nosso Salvador e Senhor, aos 33 anos. O Senhor não morreu quando criança, nem quando homem idoso,
mas quando o homem maduro, na plenitude da sua virilidade, foi quando o nosso Salvador e Senhor morreu, na plenitude de sua força. Porque assim tinha que ser. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Só um sacrifício perfeito podia satisfazer a um Deus 3 vezes santo. Lá em Isaías diz assim, por que 3 vezes santo? Porque lá em Isaías diz assim, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Faz referência ao Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. Então Jesus, só ele tinha condições de satisfazer essa exigência. Só ele era perfeito para satisfazer essa exigência. Era o cordeiro sem mácula. Sabe? Nos dias do profeta Malaquias, o povo havia perdido o temor a Deus e estava oferecendo animais defeituosos. Então, Malaquias capítulo versículos 7 e 8 diz assim: Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível? Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti? Ou aceitaria ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus não aceita nada de qualquer jeito, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós fazemos voto com Deus e queremos fazer de qualquer jeito e as coisas não acontecem. Ou queremos comprar Deus com momentos, situações. Deus também não se vende. Deus é justo. Cristo é o Cordeiro de Deus que se mostrou sem defeito. Em Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14 diz assim: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, versículo 13 e 14. E voltando ao texto de Êxodo, capítulo 12, no versículo 6 diz assim: E guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a congregação de Israel o matará à tardinha. Isso significa que Deus exige um sacrifício perfeito, não de qualquer jeito. Sacrifício perfeito e agradável ao Senhor é aquele que é feito com o coração. Observe que o cordeiro ficou guardado 14 dias, preparando ele para o sacrifício. Não é de qualquer jeito. Em Hebreus 9, versículo 22, nos diz o seguinte: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cordeiro foi ungido. O cordeiro foi o único meio dado pelo próprio Deus para livrar os hebreus da morte. Ou seja, Deus nos dá a solução e com ela vem sempre as ferramentas para alcançá-la. Deus identificou a situação dos hebreus. Deus quis livrá-los. Deus deu as ferramentas e as ferramentas são os meios, os mecanismos divinos que Deus nos dá. Às vezes a falta de comunhão com Deus tira essas ferramentas do nosso meio. Então nós temos no versículo 7 e o 13, também traz excelentes informações. Por quê? Porque nós temos nesses versículos o valor do sangue, que deveria ser aplicado nas ombreiras e nas vergas das portas. Ou seja, indicativo de fé pessoal, indicativo de fé na família.
de proteção para a família. Aquele sangue nas portas significava que o cordeiro guardava aquela casa. Significava que aquela casa estava protegida pelo Cordeiro de Deus. O próprio Deus estava mandando meios para proteger a família. Hebreus 9, 13 e 14 diz: o sangue vos será por sinal. No Velho Testamento, os animais eram usados para sacrifício e a aspersão do sangue deles cobria o pecado do transgressor. Na Nova Aliança, firmada em Cristo, a remissão dos pecados se dá somente pelo sangue de Cristo. Hebreus 9, 13 e 14. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, nos diz que eles deviam comer a carne assada com pães ázimos e ervas amargas. Comer o cordeiro é a maneira de se obter força espiritual. A razão porque há crentes fracos é que não se alimentam do Cordeiro de Deus. Ele é o alimento, o pão da vida. Tem pessoas que só pegam a Bíblia quando vão à igreja. E olhe lá, porque a maioria nem usam mais. A Bíblia fica na sua estante em casa, não sabe, quando às vezes vai procurar um livro na Bíblia, não sabe se é do Novo Testamento ou se é do Antigo Testamento, os livros, porque não tem intimidade com a palavra, não tem intimidade com o Cordeiro de Deus, não tem intimidade com o próprio Deus através da sua palavra. No versículo 11, também nos ensina que na celebração da Páscoa evidencia-se o estado de alerta. Deviam estar prontos, devidamente trajados e aparelhados para uma marcha, ou seja, uma longa viagem. Lombos cingidos. Suas longas vestes deviam ser amarradas para não lhe impedir os movimentos. Então a Santa Ceia nos remete a este estado de atenção. A qualquer momento o cristão pode ser convocado e deixar sua casa terrestre e morar no céu. É uma longa jornada, sabe? Então precisamos estar pronto. Então hoje, sexta-feira santa, na quinta-feira inicia-se, na madrugada de quinta para sexta, inicia-se o julgamento do nosso Salvador e Senhor. E imediatamente ele foi condenado, foi submetido às mais humilhações e suportado as dores mais terríveis. E foi sacrificado e foi sepultado por mim e por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E ele ressuscitou para a glória do nome dele, para a glória daquele que o enviou e para a salvação do seu povo. E Apocalipse 1,18 diz que ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então aquele a quem nós celebramos a Páscoa tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Do inferno porque ele prometeu à sua igreja que o inferno não prevaleceria contra a sua igreja, porque ele tem as chaves do inferno. E ele tem as chaves da morte porque ele nos disse que aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então é ele que outorga esse poder da vida eterna para mim e para você. Esse é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, o Cristo, Salvador e Senhor das nossas vidas. Deus abençoe, graça e paz, e tenha uma Páscoa alegre, abençoada, em nome de Cristo Jesus.